Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que significa introduzir. Introduzir é nada mais do que trazer para dentro. Então, quando a gente fala, o presidente introduziu novas medidas econômicas, significa que o presidente trouxe para dentro da sociedade novas medidas que vão interferir na economia. Então, a gente tem que saber, que a introdução do texto dissertativo serve justamente para isso, para a gente trazer o leitor para dentro do tema que a gente vai desenvolver ao longo do texto. Para nossa introdução ser boa, ser eficaz, a gente precisa que ela seja composta de duas coisas, de uma apresentação do tema e de uma tese. A apresentação do tema é basicamente quando você expõe sobre o que você vai falar, e a tese é qual é o seu posicionamento em relação ao que vai ser abordado. Eu trouxe 5 estratégias para a gente fazer essa apresentação do tema. A primeira é por alusão histórica. É uma maneira da gente apresentar o tema muito boa, porque a gente pode usar várias coisas que aconteceram. Muito do que a gente vê hoje tem um contexto histórico, tem uma relação com o passado, e a gente pode trazer tudo isso para a nossa redação. Por exemplo, quando a gente fala sobre as Olimpíadas, uma redação que o tema seja a Olimpíada, a gente pode citar como foi o surgimento das Olimpíadas, para que elas serviam, onde elas surgiram. Eu acho muito interessante esse tipo de introdução. A gente também pode fazer uma por exemplificação. Eu também gosto de chamar esse tipo de introdução jornalística, porque é basicamente a gente usar alguma notícia que seja relacionada com o tema. Por exemplo, quando é aquele tema sobre questão dos refugiados, a gente pode citar aquela notícia de um menininho sírio que apareceu morto numa praia da Turquia. Ele estava fugindo com a família, provavelmente caiu, se afogou e apareceu morto lá. A gente também pode usar a apresentação literal, que é você falar literalmente qual é o tema proposto. Então, se é um tema sobre os impactos do Marco Civil da internet, você fala basicamente o que é o Marco Civil da internet e depois cita os seus impactos. Em segundo lugar, continuando, a gente também pode fazer uma apresentação conceitual do tema, que é basicamente a gente usar uma palavra que tem relação com o tema e colocar o conceito dela, o conceito mesmo do dicionário. Por exemplo, quando a gente fala de um tema que é o papel construtivo da educação para o cidadão brasileiro, a gente vai lá e pega o conceito da palavra educação e coloca isso como apresentação e contextualiza com o resto do tema e depois faz a nossa tese. E também tem a apresentação cultural, que é uma das minhas preferidas, porque é onde a gente usa tudo que a gente sabe, todas as coisas que a gente gosta, todas as coisas que fazem parte da nossa cultura. Então, por exemplo, se você gosta de um filósofo e ele tem uma citação que se encaixa exatamente naquele contexto do tema, você pode usar. Se você assiste uma série que se encaixa nesse tema, você pode usar. Se você lê um livro que se encaixa nesse tema, você pode usar. É tudo que faz parte da sua cultura. Agora, a gente tem que falar sobre a tese. A tese é basicamente a linha de raciocínio que a gente vai seguir ao longo do texto. Então, lá na sua introdução, você tem que apontar numa frase curta o que vai ser falado ao longo do texto todo. E para a gente fazer isso, existem duas maneiras. Ou a gente pode usar uma tese organizadora, que é uma tese que cita os argumentos dos desenvolvimentos. Como a gente sabe que a nossa redação tem que ter 2 desenvolvimentos, a gente sabe também que ela tem 2 argumentos. Então, a nossa tese organizadora vai ser composta por 2 argumentos. Eu tenho exemplos disso no material que enviei para vocês, é só vocês darem uma olhadinha depois que fica fácil de entender. E também temos a tese sugestiva. A tese sugestiva é quando a gente supõe, a gente sugere o nosso posicionamento a partir de uma palavra-chave. Então, quando você fala na sua tese, é dever do governo sanar essa problemática. Vamos supor que essa foi a sua tese. Então, significa que você acha que isso é um problema. Então, significa que você é contrário àquela problemática. Isso é uma tese sugestiva, quando você sugere ela por meio de alguma palavra-chave.